Meus amados irmãos, estamos aqui mais uma vez para, primeiramente, te saudar com a paz do Senhor Jesus. É um privilégio estar com você, ter você aqui conosco, no canal 4 Expoente Uma Visão. Nós estamos aqui com a segunda, para a segunda pré-aula, da segunda lição do tema Supremacia das Escrituras, Desta feita nós vamos estudar o tema A Inspiração Divina da Bíblia. Nós temos aqui alguns tópicos, alguns companheiros que estão conosco, o pastor Luciano. Amém. Privilégio tê-lo aqui conosco. O pastor Wilson. Amém. E também o pastor Aparecido, o nosso convidado, aqui o nosso amigo, o pastor Aparecido, está conosco hoje também para fazer parte aqui dessa tão privilegiosa, aula que nós vamos ter aqui no dia de hoje. E nós não vamos fazer uso da leitura bíblica em classe, haja visto que você também tem a tua revista, possa acompanhá-la, e está ali em 2 Timóteo 3, do 14 ao 17, e também em 2 de Pedro, capítulo 1, do versículo 19 ao 21. Nós temos aqui, queremos aproveitar os nossos comentaristas, para poder trazer os mais profundos comentários aí, que vai ajudar muito você aí na tua escola bíblica, quando você for lecionar a escola, as mensagens que você for montar para pregar aí na tua igreja, tá bom? E desta feita nós temos aqui, já quero aqui convidar o pastor Wilson, para nos trazer aí o seu comentário referente a refletir, que a própria Bíblia, ela reivindica a sua aspiração. Então nós temos aqui esse tópico, que seria o primeiro tópico, falando da inspiração da Bíblia, que ela mesma reivindica. Aí eu gostaria de ouvir aqui os comentários aqui no primeiro tópico já, do pastor Wilson. Por favor, pastor. Amém. Meus irmãos, vos cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Pastor Aparecido, pastor Luciano, pastor Ariel, Deus abençoe por estar, fazer parte dessa equipe, que Deus em Cristo os abençoe. Interessante, falando sobre a inspiração, que a própria Bíblia vai reivindicar a sua inspiração. Interessante que a inspiração é a operação sobrenatural do Espírito Santo, que o próprio Espírito vai inspirar aqueles homens, pela qual eles vão estar ali sendo habilitados para estar relatando a vontade de Deus para a vida dos homens. Interessante que é por intermédio de diversas personalidades e estilos literários dos autores humanos escolhidos, que essa inspiração ela vai sendo efetiva. Interessante também na questão da inspiração, meus companheiros, analisando um pouco o livro de Provérbios, se me permite, a maior parte dele foi escrito por Salomão, mas Salomão teria só um filho. Mas quando ele escreve, ele vai falar, filho meu, no singular. Aí nós vemos que isso não veio diretamente, unicamente, da vontade própria de Salomão. Porque se fosse, por exemplo, nós aqui, cada um de nós aqui tem mais de um filho. Se nós formos escrever alguma coisa para os nossos filhos, se nós formos escrever no particular para eles, nós fazemos a questão de colocarmos o nome daquele para quem nós estamos direcionando. Se nós queremos escrever para todos e não colocar os nomes de todos, nós colocamos no plural. Meus filhos, os filhos meus. Mas quando Salomão escreve ali, inspirado pelo Espírito Santo, provérbio, ele escreve no singular. Filho meu, atente para os meus conselhos, não esqueça da minha doutrina, sempre no singular. Então nós vemos isto, que a própria palavra, reivindicando a sua inspiração, sendo exatamente inspirada pelo Espírito Santo, usando exatamente aqueles autores. Interessante também a inspiração das Escrituras. Muitos questionam hoje, principalmente muitos crentes questionando, falam assim, mas Satanás foi inspirado, porque na Bíblia tem a fala de Satanás. Interessante que a inspiração é quem está escrevendo, tá? E nem quem está falando ou relatando. Mas Satanás falou, mas Satanás não escreveu, ele não foi inspirado para aquilo. Inspirado, por exemplo,
quem estava inspirado para escrever o relato, a fala de Satanás lá em Mateus 4, quem estava inspirado para isso foi Mateus, e não Satanás. Quando nós vemos, mas lá o rei da Babilônia era um homem inspirado, não. Quem estava inspirado foi Daniel para escrevê-lo. E não o rei, ali quando ele fala ali, que é Nabucodonosor, que tem uma fala ali no livro de Daniel. Tá? Mas inspirado é exatamente quem vai escrever, que está sendo usado pelo Espírito Santo. É interessante que essa inspiração não tirou dos seus autores, daqueles que estão escrevendo, a sua personalidade, a questão ali da sua cultura e tudo mais. Então, a inspiração é dos quem está escrevendo, quem foi inspirado para escrever. Pastor Ialdo, que o Senhor Deus abençoe. Amém. Então, quando nós vemos essa inspiração, o pastor Wilson citou aqui Salomão, pastor Luciano, é interessante que, quando nós falamos de Salomão, nós falamos de um homem sábio, né? Sim. Mas há também passagens na Bíblia que homens simples escreveram. Então, nós podemos ver aqui, há uma diferença de Salomão para outros homens. Então, Deus usa rei, Deus usa homem sábio, mas também Deus usa o camponês, né? Dentro das suas limitações. Nós podemos ver, então, aqui que evidenciar que as limitações humanas, pastor Luciano, elas não anulam a inspiração divina da Bíblia. O que o senhor tem a nos dizer a respeito disso? Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindo ao nosso canal, né, e agradecer e louvar a Deus pela vida dos nossos companheiros aqui, pastor Wilson, pastor Aparecido, pastor Ariel. Deus os abençoe. Eu estava aqui pensando aqui, enquanto o pastor Wilson falava e observando esse tópico aqui, pastor Ariel. O lindo, é muito lindo o que Deus, o propósito de Deus de utilizar homens agora para poder ser um porta-voz da sua inspiração. Nós vamos perceber isso assim muito claro, Deus promovendo um homem, né, para poder fazer tal coisa. Porque se você perceber lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, a respeito dos 10 mandamentos, nós vamos perceber que os primeiros mandamentos, os 4 primeiros mandamentos ali, está ligado do serviço do homem a Deus. Só que os outros 6, nós vamos perceber que Deus coloca a serviço o homem para poder servir o seu próprio. Só que depois você vai ver mais à frente que o próprio Deus agora, o próprio Jesus vai pegar homens agora para poder anunciar essa inspiração a outros homens. Querendo demonstrar a preocupação de Deus através de vidas. E o próprio Senhor Jesus vai dizer, através do apóstolo João, e o mesmo que escreveu João, dizer que nos conhecerão, que nós somos os discípulos de Jesus, quando vos amardes uns aos outros. E nós vamos perceber que Jesus, em todo o tempo, nas Escrituras, inspirada por Deus, Ele vai nos ensinar a nós amarmos. Em todo o tempo, como que nós vamos descobrir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Através das Escrituras. Então nós vamos perceber que mesmo homens falhos, se nós colocarmos aqui em pauta quantas vezes Pedro errou, não vai ser brincadeira. Pedro errou várias vezes, mas foi um homem que Deus utilizou para futuramente escreveu 2 epístolas, né? Se for colocar aqui em pauta também as questões de Paulo ou Saulo de Tarso, quantas pessoas que não foi registrado, quantas pessoas ele não perseguiu, quantas pessoas ele não matou? Mas mesmo assim, futuramente Deus vai usar o quê? A vida dele para poder agora trazer a inspiração na inerrância, a vontade inspiratória do Espírito Santo, a palavra de Deus, aos corações de homens. Todos eles com uma questão. O próprio texto aqui, nós vamos perceber que Tiago vai falar, Tiago capítulo 5, versículo 17, vai falar que são homens sujeitos às mesmas paixões. Mas mesmo assim, Deus olha e fala, peraí, eu sei que você é falho, mas o meu Espírito, através da palavra, vai modificar você e você vai levar essa palavra adiante. Deus abençoe. Amém.
Nós vemos aqui, pastor Aparecido, que uma coisa interessante, né? O pastor Luciano citou Paulo, né? Saulo, né? Paulo, né? É interessante que ele conhecia muito da lei, mas houve uma necessidade dele ter uma aula com o Espírito Santo. E olha que Paulo, ele passou por várias escolas, né? Exato. Paulo passa pela escola dos judeus, né? Paulo passa pela escola que todos queriam passar, né? Ele aprendeu aos pés do mestre Gamaliel, mas houve uma necessidade dele ir para a escola do deserto. E na escola do deserto o professor é o Espírito Santo. Então nos faz entender, pastor Aparecido, que o Espírito Santo, ele trabalha, ele atua na iluminação da palavra, na regeneração do homem. O que o senhor teria a dizer a respeito desse terceiro tópico para nós, pastor Aparecido? Meus amados, quero vos cumprimentar a todos, com a paz do Senhor, os companheiros de ministério. Amém. A segunda lição desse trimestre fica evidente, por mais que o homem tente questionar a inspiração das Escrituras, se torna algo refutável, porque tem que ter uma base sólida, uma base aonde a sociedade vai realmente ser persuadida e assim acontecer a refutação da inspiração das Escrituras Sagradas. Mas isso é impossível, porque não existe nenhum livro no mundo que contém uma inspiração divina a não ser as Escrituras Sagradas. Não existe. Quando eu falo de Escritura Sagrada, não estou me referindo à Bíblia protestante, à Bíblia católica, não. Não estou me referindo à Bíblia ortodoxa grega, à Bíblia hebraica, não. Não estou me referindo a nenhuma dessas Bíblias, estou me referindo às Escrituras Sagradas. Seja a Bíblia hebraica, seja a ortodoxa grega, seja a católica, seja a protestante, todas elas possuem as Escrituras Sagradas. Todas elas são inspiradas. Existem algumas divergências, é natural, existe. Algumas Bíblias, foi acrescentado alguns livros. Em algumas regiões, na Grécia mesmo, os gregos ortodoxos consideram alguns livros, outros não. Algumas epístolas, outras não. É natural isso aí do homem. Porém, ninguém pode questionar que este conjunto de livros sagrados, chamado Bíblia, que é as Escrituras Sagradas, que leva outro nome, a Palavra de Deus, é algo inspirado pelo Espírito Santo. Isso é inquestionável. Só questiona, só não aceita aqueles que não conhecem o que aqui dentro está escrito. E se aqueles que conhecem o que aqui dentro está escrito e não aceita a sua inspiração, me desculpe. Não conhece a Bíblia por completo, mas só conhece o seu lado histórico. Porque se torna impossível eu questionar, queridos, a inspiração das Escrituras, porque dentro dela, como já foi enfatizado aqui pelos companheiros de ministério, haviam doutores, mestres, escribas, mas como também havia aquele que não tinha conhecimento nenhum, chamado de iletrados.
Mas um destes iletrados disse, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Sagrada Escritura é de particular interpretação, porque não foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Procede não de um doutor da lei da época como Paulo, mas procede de um iletrado chamado Pedro. Agora, há como questionar a autenticidade da inspiração? Há como questionar, queridos? Não existe essa possibilidade de nós questionarmos a inspiração da Escritura, porque, primeiro, é o único livro que tem o poder de transformar a vida do homem. Quantos que a sociedade discrimina? Discrimina hoje. Mas quando a palavra penetra na sua alma, ele é reconhecido pela sociedade como alguém amanhã. Por quê? Porque a palavra inspirada o transformou. A palavra inspirada o transformou. No livro de Jó, capítulo 32, versículo 8, está escrito: na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso os faz entendido. O próprio Jó reconhece que a sua existência, ela procedia de alguém que na sua suprema bondade e vontade quisesse que ele viesse ter existência. Porque ele disse, no capítulo 33, versículo 4, o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Observe, Jó, ele faz questão de usar a inspiração do Todo-Poderoso, porque Jó reconhecia que ele só existia por causa da vontade suprema de um ser. E como nós enfatizamos na primeira aula sobre a autoridade das Escrituras, fica impossível nós questionarmos a sua inspiração por tudo aquilo que nós conhecemos dela, por tudo aquilo que ela mesma faz questão de revelar, e por tudo aquilo que está determinado a acontecer, segundo está escrito nela. A Bíblia, a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, possui uma inspiração tão forte que a palavra forte relacionada a ela se torna algo quase que insignificante. Por quê? Porque ela é um livro eterno. Não é um livro que foi escrito ontem que perde o seu valor hoje, não. Ela tem valor. Há 3.000 anos atrás ela teve valor, ela tem valor hoje, e o valor dela é o mesmo amanhã. A inspiração dela, amados, advoga ao homem. Preste atenção, queridos. A inspiração da Escritura advoga ao homem o direito de ter vida eterna, os que nele creem, os que creem nas Escrituras. E é o único livro que pode nos iluminar
É o único livro que pode nos alimentar e é o único livro que pode nos santificar de uma maneira a qual Deus se agrada e conservar e conserva a permanência do Espírito Santo entre nós. Glória a Deus. Então, para fechar as minhas palavras, um conselho eu te dou. Conheça as Escrituras Sagradas, mas não somente ela. Conheça aquele que a inspirou. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe, pastor Parecido, os companheiros. Meus irmãos, então fica aqui uma palavra aqui para você, né? Antes mesmo de nós terminarmos analisarmos essa pré-aula, gostaria de dizer para você, para que você não aceite na sua vida que você não consegue entender a palavra de Deus. Porque tem muita gente, mas muita gente que diz, eu leio e não entendo. É o Espírito Santo que está em você que vai te fazer entender. Glória a Deus. Se você lê e não entende, comece a orar a Deus para ler a Bíblia. Porque o mesmo Espírito Santo que está usando esses homens aqui hoje, para trazer esses comentários, para trazer essas revelações, para trazer esses ensinamentos que nós tivemos aqui nessa pré-aula, ele está em você. E ele vai te revelar a palavra de Deus. É a vontade de Deus que você conheça a palavra. É a vontade de Deus que você compreenda a palavra. Não abra mão da palavra por nada. Ame a palavra. Ouça a palavra. Guarde a palavra. Obedeça a palavra. Caminhe na palavra. E acima de tudo, o Deus da palavra sempre estará com você. Glória a Deus. Bem, que Deus te abençoe. Em Cristo Jesus. E até a próxima. Deus Deus abençoe. abençoe.